Ele tinha braços longos e dedos enormes com unhas afiadas, e ele vinha em minha direção. Ela estava pálida e desmaiada. Havia acessos em suas veias, coletando sangue e mais sangue. Passou o dedo pela minha cara e colocou sua mão em meu pescoço, apertando com força. Comecei a perder os sentidos. Até que ela acabou em um cemitério e ele em um sanatório. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake. Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram enquanto eu faço a minha maquiagem. E sim, faz sentido eu estar me maquiando enquanto eu faço isso porque meu canal é sobre maquiagem e porque esse quadro é inspirado na Bailey Sarian. Quantas histórias, eu não sei o que é real ou não, nem se foi inspirado em outras histórias ou coisas assim. Eu simplesmente leio os e-mails que me mandam e separo os que eu acho mais massa ou bizarros pra ler aqui pra vocês. Mas é isso, vamos começar então. Do outro lado. Quando eu era pequena, minha avó costumava me dizer para não olhar para os meus próprios olhos refletidos no espelho por mais de 3 minutos. Era proibido. Eu, como criança incrédula que era, nunca acreditei realmente nisso. Achava que era apenas mais uma historinha que contavam para assustar as crianças, estilo Bicho do Papão ou algo parecido. Grande erro meu. O tempo passou, e mesmo não acreditando, algo nunca me deixava olhar para os meus olhos quando eu parava em frente ao espelho. Certo dia, no auge da minha puberdade, eu pensei, dane-se, hoje irei provar para minha avó que é tudo uma grande baboseira. Então eu esperei anoitecer, e quando todos estavam dormindo, entrei no banheiro, acendi a luz e olhei fixamente para os meus olhos refletidos no espelho. Lentamente assisti meus olhos perderem o brilho, e agora opacos se mexiam desesperadamente, embora meu olhar continuasse fixo. Aos poucos vi meu reflexo se separar de mim. Era como se um outro eu estivesse aprisionado do outro lado, batendo contra o vidro espelhado e gritando por ajuda. Imediatamente achei que eu estivesse louca. Reflexos não se mexem, a não ser que você mesmo se mexa. E eu estava parada. É isso. Eu estava muito cansada e comecei a alucinar. Só pode ser isso, eu pensava. E mesmo sentindo meus olhos pesados e sonolentos, eu não conseguia parar de encarar os flashes de horror nos olhos que refletiam de volta em mim. Vencida pelo cansaço e exaustão, saí do banheiro e fui dormir. Acordei no outro dia sentindo as paredes me apertarem, o espaço ia diminuindo cada vez mais. Me desesperei e só então abri realmente os olhos. E tudo que via era o meu reflexo, um olho sem vida e um sorriso macabro. Eu estava presa. Ao longe, ouvi uma gargalhada aguda ecoando, e quando ela finalmente parou, eu escutei a minha voz, um pouco mais rouca e desgastada, dizendo: "Você se lembra de todas as vezes que escutava alguém chamando seu nome? Você perguntava a todos em sua casa se haviam te chamado, e quando a resposta era negativa, você apenas voltava a fazer o que quer que estivesse fazendo. Você simplesmente ignorava todas as vezes que eu chamava por você, que eu gritava por ajuda. E agora você está no meu lugar. Eu irei viver sua vida sendo uma versão melhor de você. Aproveite seu cativeiro eterno." Depois de um tempo, a ficha caiu. Eu estava presa do outro lado do espelho, condenada a assistir alguém viver a minha vida. Acredita na sua querida vovó agora? E você não imagina como eu queria ter acreditado antes. Nessa vez escrito. Esse é um mini conto que eu escrevi baseado em algumas histórias que eu já ouvi. Espero que tenha gostado. Eu achei sensacional. E dá mais medinho porque tem o lance da gente ouvir alguém chamando a gente mesmo quando não tem nada, né? Tipo, tu tá de fone, ouvindo música e tu ouve alguém te chamando e quando tu vai ver não tem nada, não tem ninguém. Eu odeio isso porque eu tô sempre sozinha em casa. E às vezes eu tô com o fone ouvindo música e eu ouço alguém me chamando. Será que é outra eu no espelho? Enfim, muito bom. Vamos pra próxima. Encontro com o oculto. Desde muito nova que eu sou apaixonada por histórias de terror, lendas e coisas bizarras. Meus pais sempre me acharam muito estranha por isso. Eu amo ler histórias de terror pela internet, e já tive até vontade de escrever uma, pois eu acompanho uma escritora de terror muito boa. As histórias dela são sem dúvida inspiradoras. Lana Riley é o nome da escritora. Ela lançava todas suas histórias no seu blog, e tinha bastante seguidores. Por isso, há pouco tempo ela tinha anunciado estar trabalhando na sua nova história, chamada Encontro com o Oculto. Vocês já devem imaginar minha ansiedade. Ela não tinha dado uma data de estreia, o que fez com que eu tivesse certeza que os outros fãs dela ficaram com mais ansiedade e curiosidade. Já faz alguns dias depois dela dar a notícia, e eu me encontro como sempre sentada na frente do meu computador, lendo algumas creepypastas e esperando por mais notícias sobre a história dela. Nisso, acabei por ficar com um pouco de fome, e como não estava disposta a cozinhar, preferi descer e ir comer numa lanchonete que tinha aqui perto.
E assim o fiz. Desci, liguei meu carro e fui até lá. Chegando lá, faço meu pedido, que demora algum tempo para chegar. Após ele chegar, como já era bem tarde, resolvi levar para casa. Levei assim a comida para o meu carro e fui dirigindo. No caminho, percebi uma notificação no celular, que imediatamente iluminou todo o carro, mas com os olhos na estrada, não consegui ver o que era. Me dirigia para casa quando percebi que meu carro estava quase sem combustível. Que ódio, eu odeio ter que colocar combustível na hora de voltar. Mas eu tive que fazer. Parei na frente de um posto de gasolina que era bem próximo à minha rua, mas por meu azar, ele já havia fechado, o que fez com que eu tivesse que procurar outro. Fui dirigindo por mais ou menos uns 45 minutos, até encontrar um posto de gasolina aberto. Cheguei lá e só havia um funcionário. Boa noite, pode colocar R$50? Assim o senhor o fez. Retiro meu telefone do carro e vou ver a notificação que estava me deixando ansiosa. Vejo que era uma notificação da mais nova história da Lana, e eu não pude esperar chegar em casa, e comecei a ler ali mesmo. Encontro com um oculto. Página 3. Meu carro estava quase sem combustível. Que ódio. Eu odeio ter que colocar combustível na hora de voltar. Assim disse a personagem. Parei na frente de um posto de gasolina que era bem próximo à minha rua, mas por meu azar, ele já havia fechado. Ok, na hora, achei uma grande surpresa as falas do personagem, mas continuei a ler. Algumas páginas a mais e meus olhos seguiam concentrados. A cada letra daquela história, um arrepio vinha a mim de repente. Página 4. Um arrepio veio a mim de repente, continuou o personagem. Fiquei por um momento achando que estava ficando louca. Como assim o que eu tô dizendo tá acontecendo na história? Me perguntava sem entender. De tão concentrada, mal percebi que o senhor da gasolina nem estava mais lá. Por que ele não me avisou quando acabou de encher o tanque? Onde será que ele foi? Eu nem ouvi ele ir embora. Receosa, peguei uma nota de R$50 e deixei lá para caso ele voltasse. Entro no meu carro, ainda com os olhos na história, apesar de estar muito estranha. Me deixava cada vez mais curiosa. Então fico no meu carro por mais algum tempo, para terminar de ler a página. Passo meu dedo para o lado para ler a página seguinte. Mas não tem página seguinte. A história simplesmente acabou? Não pode. Fiquei meio decepcionada e achei estranho. A história estava no meio, já tinha acabado. Mas enfim, coloco o cinto de segurança e vou dirigindo pela estrada, quando meu carro começa a dar uns problemas. Resolvo parar o carro antes que a situação piore. Saí do carro e vi que parei no meio do nada, em uma estrada completamente escura, que não passava nenhuma alma viva. Fui entrando em desespero até que uma notificação ilumina meu celular. Era uma atualização da história. Li rapidamente o que estava escrito. Página 5. Coloco o cinto de segurança e vou dirigindo pela estrada, quando meu carro começa a dar problemas. Resolvo parar o carro antes que minha situação piore. Saí do carro e vi que parei no meio do nada, numa estrada completamente escura, que não passava nenhuma alma viva. Até esse ponto não sabia o que fazer, e para piorar, meu celular estava descarregando. Enquanto li a história, meu celular deu uma mensagem de pouca bateria. Não pode ser. Completamente perdida e quase sem bateria, eu estava quase chorando. Página 6/7. Eu estava quase chorando e sentindo que vinha em mais uma das minhas crises de ansiedade, até que vejo alguém em uma distância de aproximadamente 10 quilômetros de mim. Comecei a sentir falta de ar, e o suor escorria pelo meu pescoço. Minhas mãos tremiam e meu coração batia cada vez mais forte e mais rápido. Olho adiante e vejo alguém que parecia estar a aproximadamente 10 quilômetros de distância. Não consegui ver quem era a pessoa, estava muito distante, mas naquele desespero todo, a única coisa que eu queria era alguém que pudesse me ajudar a sair dali. Então, com todas as minhas forças, gritei por ajuda. Página 8. Olho adiante e vejo alguém que me parecia estar a aproximadamente 10 quilômetros de distância. Não consegui ver quem era a pessoa. Estava muito distante. Mas naquele desespero todo, a única coisa que eu queria era alguém que pudesse me ajudar a sair dali. Então, com todas as minhas forças, gritei por ajuda. A pessoa não pareceu falar nada e simplesmente foi caminhando para mais perto, revelando cada vez mais sua verdadeira aparência e forma. Era um homem alto, muito alto, que não aparentava possuir uma forma física definida. Ele tinha braços longos e dedos enormes com unhas afiadas, e ele vinha em minha direção. Meu celular descarregou, eu estava apavorada, e essa história só aumentou o meu medo. Por alguns segundos minha visão ficou embaçada, pois eu estava vendo uma pessoa, não sei ao certo, ela parecia não estar tão distante, mas ao mesmo tempo não conseguia ver quem era, só vi que parecia ser um homem. Parecia estar vindo em minha direção. Enquanto ele caminhava, mesmo confusa e muito assustada, falei com ele e ele se aproximava. Boa noite, senhor, digo confusa. É que meu carro tá com problema e eu preciso de ajuda. A imagem do homem estava cada vez mais nítida e assustadora. Ele era alto, muito alto, e tinha dedos e unhas enormes e afiadas, seu rosto com um enorme sorriso, que ia de orelha para orelha, e seus olhos fechados como se tivessem sido costurados.
Já apavorada, sem entender nada, vou dando passos lentos para trás, enquanto tal homem continuava vindo. Dou passos mais longos, até entrar no meu carro. Peguei as chaves na esperança de que o carro desse algum sinal, mas nada. Minhas mãos estavam trêmulas, quase nem conseguia pegar as chaves. Olho para diante e vejo o homem de frente ao meu carro, até que os faróis do carro ligam e a imagem do homem desaparece. Sim, consegui ligar o carro. Sem nem pensar muito nisso, piso no acelerador e vou dirigindo sem rumo, muito assustada e ainda sem entender o que tinha deixado para trás. Fui dirigindo, até que meu celular, que estava descarregado, se liga sozinho. Peguei o celular e vi que ele estava na história. E ela dizia, página 9. Finalmente consegui fugir, ainda sem entender o que tinha deixado para trás, mas nem queria pensar muito nisso. Apenas queria ir para casa. Senti um arrepio, por instantes pensei que fosse só pelo acontecido, mas os calafrios permaneciam, até que sinto uma respiração quente no meu pescoço, parecendo vir do banco de trás. Larguei o celular, pois no mesmo instante senti um ar quente na minha nuca, que mais parecia uma respiração ofegante. Apesar de já estar completamente aterrorizada pelo ocorrido, tentei me manter calma, e deduzi que talvez eu tivesse deixado a janela de trás aberta. Dizia isso a mim mesma, mesmo que não fizesse sentido, pois o clima lá de fora era frio, então não tinha como vir lá de fora. Mas enfim, me mantive calma. Coloquei minha mão do lado do banco para ver se conseguia alcançar o botão que levantava os vidros. Consegui chegar no botão, mas num movimento rápido, senti algo arranhar meu braço com muita força, e rapidamente o tirei de lá. Meu braço completamente ensanguentado e com 5 arranhões profundos, ia quase perdendo o controle do carro. Até que sinto 2 mãos enormes, vinda de trás, apertar minha cabeça contra o banco do carro. Desesperada, tentei tirar suas mãos do meu rosto, mas sem sucesso. Enquanto uma de suas mãos segurava firmemente meu rosto, a outra pegou uma espécie de agulha e estava lentamente costurando meus olhos. Nisso vou sentindo minha respiração falhando e minha visão escurecendo aos poucos, enquanto meus batimentos cardíacos mais lentos ficavam. Eu acordei na frente do computador, com minha respiração ofegante, meu coração em pulos e o suor colava meus cabelos na testa. Foi só um sonho. Me levanto e vou buscar um copo de água e volto para frente do PC, vendo que a Lana ainda não havia publicado a história. Eu estava com fome e já não estava com vontade de cozinhar. Decido descer na lanchonete que tem aqui perto para comer. Desci e fui lá de carro. Chegando lá, faço meu pedido, que demora algum tempo para chegar, e resolvo levar para comer em casa. Fui pro meu carro. Estava indo para casa até que meu celular ilumina meu carro por completo. Pensei até em parar para ver o que era, mas meu carro estava ficando sem combustível. Droga, odeio ter que abastecer essas horas da noite. Então decidi ir ao posto. Boa noite, pode colocar R$50? Pego meu celular e vejo a notificação da história da Lana. Estava muito ansiosa. Não esperei chegar em casa e comecei a ler ali mesmo. Encontro com um oculto. Capítulo 1. Eu espero que a minha leitura não tenha ficado muito confusa. É difícil contar uma história que tá dentro da história, que também tá contando a história que tá acontecendo, entendeu? Nem eu. Mas eu coloquei esse símbolo na tela toda vez que a personagem tava lendo a história. Então eu espero que tenha ajudado. Eu achei mega interessante a história em loop. Adoro isso. Parece muito que ela tá, tipo, no inferno, revivendo os piores momentos com esse monstro, esse negócio bizarro. Muito bom. Vamos pra próxima. O batom vermelho. Lily andava muito triste naquela semana. Faltavam 5 dias para completar seus 16 anos. O que não era ruim, mas ela estava muito chateada, pois seria seu primeiro aniversário sem sua mãe. Elas eram muito próximas, e agora seu pai estava distante, mas ela não cobrava ele. Sua mãe havia sido sequestrada, e não encontraram ela em lugar nenhum. Com essa perda, a garota se perdeu na internet, especificamente no mundo da maquiagem. Ela conheceu várias marcas, mas uma a chamou atenção. Era uma marca chamada Oblatius Makeup. Essa marca de maquiagens começou a bombar no início do ano e já havia conquistado toda a internet, desde as blogueiras até as gamers. Sua youtuber favorita, Carol Capstick, tinha recebido um batom vermelho, cremoso e bem vibrante, do jeito que ambas adoravam, e o feedback foi simplesmente perfeito. Lily desde então estava louca para poder usá-lo, porém os produtos eram caros demais e ela sabia que não podia comprar. Após terminar o vídeo de um terror remake, ela já pula para outro, e esse era bem recente. Oi pessoas, aqui é a Carol. Vocês não sabem o quanto eu sou animada por isso. Vocês que moram em São Paulo, prestem atenção. Irei fazer um mega sorteio da maleta de maquiagens da incrível Oblatius Makeup. Vocês sabem como eu sou viciada nessas lindas maquiagens, principalmente o batom. Olha isso! Carol aponta para sua boca, que estava vermelha e vibrante. A perfeição em cor. Só que não para por aí. A
A Oblatos me convidou para passar um dia com eles. Irão me maquiar e tirar lindas fotos com... a vencedora. Sim, a vencedora vai ser maquiada junto comigo. Juro, eu tô muito feliz. Clique no link na descrição para participar do melhor sorteio. Lily ficou super contente. Ela correu e se inscreveu, pois o sorteio acabaria em 2 dias. Passado esse tempo, a garota estava sentada na frente de seu computador, hiper ansiosa, esperando o sorteio sair. Ela abre o e-mail na espera do resultado. Após alguns minutos, levanta triste e vai ao banheiro, quando de repente ouve o barulho de uma notificação. Ela corre, lê o e-mail e solta um grito. Corre na direção de seu pai, berrando: Eu ganhei! Eu vou conhecer a Carol! A empresa responsável dizia no e-mail para a garota os encontrarem na sede Oblatos Makeup, no centro de São Paulo, no dia seguinte. Lily não aguentava mais esperar, mas infelizmente tinha que. Chegando no local esperado, Lily e seu pai foram recebidos por uma mulher alta, com um salto vermelho e terninho preto. Bem-vinda, Lily. Aproveite seu dia. Pai, pode nos acompanhar. Ela guia Lily e seu pai para uma porta. Entrando na sala de espera, havia um sofá, onde o homem se senta. Lily continua andando e entra na segunda porta, onde ela iria ser maquiada. Era um estúdio um pouco grande, cheio de iluminação. E um local para maquiagem e outro para fotos. Carol não havia chegado ainda. Lily pensa: será que ela se atrasou? Mas antes mesmo de perguntar, 2 pessoas começam a passar produtos em seu rosto. E ela só pensava em uma coisa: eu finalmente ficarei bonita igual a Carol. Ela sentia a textura das sombras em seu olho. Quando os abriu, era um vermelho esfumado pro preto, tão intenso que a deixou de boca aberta. Passaram-se alguns minutos, então os maquiadores pararam e entregaram um batom na mão dela. Então ela o passa na boca. Ele era tão macio e cheiroso, tão vermelho, igual ao do vídeo da Carol, e ela estava admirada. Então ela pergunta: onde que é o banheiro? E um deles responde: entra nessa próxima salinha e vira à esquerda. Lily se levanta e entra na salinha. Ela era péssima em direção e acaba virando à direita, assim abrindo outra porta. O que ela viu a fez congelar instantaneamente. Carol estava sentada presa em uma cadeira. Ela estava pálida e desmaiada. Havia acessos em suas veias, coletando sangue e mais sangue. Ela estava prestes a gritar quando escuta um barulho. Seu pai havia gritado primeiro. Ela volta ao estúdio e corre para a sala de espera para ver seu pai. Mas os maquiadores a seguram antes. A mulher entra na segunda sala, puxando o corpo do pai de Lily. Ele recusou a água, maldito. Lily estava chorando, e por incrível que pareça, sua maquiagem estava intacta. Ela estava perfeita. Ela começou a sentir um formigamento na boca e se sentiu tonta. Ela tenta se debater para fugir, até que uma mulher aparece com uma faca na mão. Era a criadora da Oblatos Makeup. Você está tão linda, garotinha. Sua pele é perfeita, sua boca é perfeita. Ela corta a bochecha de Lily. Seu sangue é perfeito. Sempre me perguntam os segredos das minhas maquiagens. Como é tão vermelho? Como é tão cremoso? Como é tão vibrante e perfeito? Eu te respondo, Lily. Eu uso sangue. Sangue de mulheres. Eu as sequestro e faço o melhor delas. Você não está percebendo? Esse batom não é familiar? Um gosto meio sabor mãe? Seu sangue é perfeito, Lily. E nós daremos um bom fim a ele. Nessa vez escrito: Oblatio significa oferenda em latim. Amiga do céu, de onde é que tu tira essas ideias? Nossa, isso daqui tá um caos, mas calma, daqui a pouco eu ajeito. Sabe uma coisa? Sangue, quando envelhece, oxida. E ele acaba ficando marrom. Então acho que seria massa se tivesse uma coisinha a mais ali. Só dizendo que é feito algum tipo de ritual, alguma coisa pra conservar a cor e a textura, sabe? Só acho. Ou não também. Eu amei a história. E mais uma vez eu morri numa história. Thanks! Carol, você tem medo de espírito e tal, coisa assim? Eu não. Eu tenho medo dos meus seguidores que vivem me matando nas histórias. Ai, ai. Vamos pra próxima. A Bruxa. Essa é uma história que aconteceu comigo. Quando eu tinha 9 anos, eu tinha muitos pesadelos. Mas tinha um pesadelo que se repetia todos os domingos. Eu ia dormir cedo. E quando adormecia, ouvia alguém entrar na minha casa, batendo a porta com força. Ouvia-se um sino, e o relógio mostrava que era meia-noite. Pouco tempo depois, ouvia-se passos altos e fortes, em direção ao meu quarto. Entrava uma mulher, com aparência velha, cabelos negros e vestia um vestido branco, que ia até os pés. Normalmente ela aparecia curvada, como se tivesse algum problema de coluna. Ela olhava ao redor do meu quarto e via se eu ainda estava dormindo. Quando tinha certeza que eu estava acordada, dizia perto de meu ouvido, com
com uma de suas mãos no meu ombro. Se não estiver sempre dormindo a essas horas, eu te mato da forma mais dolorosa que se pode imaginar. Em seguida, saía do meu quarto, e eu sempre acordava assustada. No domingo seguinte, eu tive o mesmo pesadelo. No pesadelo, era quase meia-noite, e eu fingia estar dormindo. Ouvi novamente seus passos, o sino e o relógio. Entrou no meu quarto e olhou para mim. Eu estava de olhos semi-fechados. Conseguia ver o seu olhar desconfiado, como se ela percebesse que eu não estava dormindo. Passou o dedo pela minha cara e colocou sua mão em meu pescoço, apertando com força. Comecei a perder os sentidos. Ela gargalhava alto, como se fosse uma vingança, mas nesse instante eu acordei. Eu pedi aos meus pais para trocar de quarto, pois não aguentava dormir mais naquele. Eles deixaram eu ficar no quarto de minha irmã, pois ela não estava. Ela havia se mudado para estudar. As primeiras noites foram tranquilas. Pensava que finalmente tudo tinha acabado. Mas uma noite eu acordei e tinha certeza que não estava sonhando. Olhei para a porta e vi uma luz branca piscando. Ouvi um barulho como se alguém estivesse batendo no interruptor, mas eu não conseguia me mexer. Eu belisquei minha mão com força, para ter certeza de que não estava sonhando. Mas eu tinha certeza que estava acordada, pois eu conseguia ver o meu ursinho de pelúcia ao meu lado. Então eu a vi outra vez, parada na minha porta, e eu não conseguia me mover. Ela veio na minha direção e espetou uma faca no meio do meu pescoço. Não lembro do que aconteceu, mas sei que quando acordei, não tinha nenhuma marca no meu pescoço. Nessa mesma tarde, eu estava paranoica e conseguia ouvir passos, mas ninguém estava em casa. Ouvi os passos cada vez mais perto e tirei uma foto da porta do meu quarto que estava aberta. Olhei para a foto, mas não tinha nada. Experimentei os filtros, porque já tinha ouvido dizer que com filtros dá para ver coisas que com as fotos normais não dá. E adivinhe, ela estava lá. Agora, já não vejo nada e não ouço nada. Nessa época, eu tinha 9, 10 anos. Os meus colegas da escola me chamavam de bruxa. Será que tem alguma ligação com isso? Não sei. Ok, nessa história veio uma foto. Olhando pra ela, parece ser só uma foto com um filtro genérico. Mas, de qualquer forma, eu gostei da história. Eu gosto quando vocês me contam as experiências de vocês. E é uma ótima história pra contar pros priminhos num pozão, ou alguma coisa assim. Vamos pra próxima. Antes, eu só quero dizer que essa próxima história é de cunho adulto e é bem bizarra, mas ela é muito bem escrita. Então, vamos lá. Linda Ana. Como de hábito, Sandro chegou no seu local de trabalho, no exato momento em que a noite terminava de engolir os últimos raios de sol. As luzes artificiais dos postes, na rua em frente ao seu prédio, substituíam a acolhedora claridade natural que ele tanto adorava. Lá dentro, o ambiente estava cheio de pessoas silenciosas, cada uma no seu canto, sem a menor preocupação com a vida alheia. Sandro gostava de privacidade no trabalho. Por isso, considerava uma verdadeira dádiva poder passar a maior parte do seu expediente noturno em uma sala reservada, que ficava bem longe da área comum, em que a maioria das pessoas ficava. O grande salão central nunca ficava vazio. Mesmo assim, Sandro sentia calafrios toda vez que passava por ele. Ele não sabia explicar, mas tinha algo a ver com o formato arquitetônico daquela ala do prédio. Havia um pé direito muito alto, ou melhor, absurdamente alto. Isso lhe causava uma sensação esquisita de encolhimento. Sentia-se pequeno, desprotegido e à mercê daquele prédio. Aquele local trazia para Sandro sentimentos antagônicos, pois ao mesmo tempo em que o fazia sentir calafrios, também lhe trazia ótimas lembranças. Foi ali que conheceu várias garotas ao longo dos anos. Cada uma teve algo especial para lembrar. Algumas não passaram de simples flertes, um olhar mais ousado, mas que acabou não dando em nada. Com outras a história tinha sido muito diferente. Houve química, houve pele, desejo, loucura e mais, muito mais. Nada como o sinal dos tempos, pensava Sandro. Se não vivesse numa grande metrópole, com uma quantidade cada vez maior de garotas dispostas a tudo, bebidas, drogas, festas e principalmente sexo sem compromisso, ele tinha certeza que nunca teria a oportunidade de ter se transformado em um verdadeiro Dom Juan, ainda mais do jeito que era tímido no começo. Era muito travado, não tinha iniciativa, mas hoje era um novo homem. Já tinha perdido as contas, mas tranquilamente já tinha dormido com mais de 100 mulheres, somente no seu local de trabalho. Contudo, havia uma coisa que o incomodava cada vez mais. Ele estava cansado de ter relações casuais. Queria algo mais. Queria sentimento, queria carinho, queria se apaixonar. Sandro não conseguia conhecer alguém, por conta do pouco tempo que tinha com elas. Via muitas mulheres novas por semana, mas elas iam ao seu setor somente de passagem e continuavam seu caminho, sem cruzar nunca mais com ele. Os dias passaram.
Somente na última semana, ele havia dormido com 3 garotas que nunca tinha visto, sendo que com uma delas quase foi pego no flagra, por um superior intrometido que apareceu na sua sala de supetão, mas foi só um susto. Isso só fez Sandro ficar ainda mais angustiado, em busca de seu amor, pois imaginava que se fosse pego, teria sido demitido. E onde mais teria tantas oportunidades de conhecer pessoas novas com aquela frequência? Fez uma promessa para si mesmo. O dia que se apaixonasse, não deixaria a chance escapar por entre seus dedos. Ele iria fugir com a garota, e até mesmo sequestrá-la se fosse necessário. Foi no meio de uma noite de primavera que ele viu Ana pela primeira vez. E foi como ele sempre sonhou. Fizeram amor na mesma noite, no ambiente de trabalho, em cima de uma mesa. Mas dessa vez foi diferente, pois ele conheceu a sublime sensação do sexo com amor. Ainda no calor da paixão, ele lhe propôs que fosse embora com ele. Ela permaneceu em silêncio. E Sandro entendeu que ela havia ficado tão feliz que sequer conseguiu emitir uma palavra. Ele a levou para o conforto de seu lar e tiveram um relacionamento extremamente curto, mas muito feliz, até que ela acabou em um cemitério e ele em um sanatório. Foram um dos casais mais famosos da época e só se separaram pelo preconceito da sociedade, que nunca aceitou quando a mídia divulgou exaustivamente o caso do jovem médico legista de São Paulo, que após ter transado com mais de 100 cadáveres de mulheres no necrotério municipal durante suas autópsias, acabou sequestrando e se apaixonando por uma bela jovem, de família tradicional, que havia morrido de overdose. Arrepiou tudo aí? Porque pra mim arrepiou tudo aqui. Meu Deus. Nessa veio escrito: Oi, Ká, tudo bem contigo? Tudo ótimo e contigo. Só queria dizer que gosto muito do teu canal e que essa história não é de minha autoria. Então os créditos vão todos a um grupo do Facebook. Lendas Nunca Morrem. Espero que goste. Vai ser muito errado se eu disser que eu gostei da história. Essas coisas que envolvem esse assunto é uma das coisas que mais me deixa desconfortável na vida. É muito bizarro. E saber que tem gente que realmente faz isso deixa tudo mais bizarro ainda. Oh, e essa é uma daquelas histórias tipo a Tuspero Vermelho, que quando você lê de novo, você começa a notar as coisas desde o início. Desde o início ele falava que as pessoas nenhuma falavam, todo mundo ficava quieto, cada um no seu canto, que ele trabalhava de noite, tipo, aos poucos ia dando as dicas, mas a gente não pega, né? A gente fica, não, nada demais. Aí chega no final, trauma. Eu adoro quando vocês acham essas histórias malucas, assim, nos grupos de Facebook e tal. Acho que no Facebook é onde tem as histórias mais bizarras. Podem me mandar sempre. Eu vou ter que assistir desenho agora pra parar de pensar nisso. Acho que eu vou assistir Meninas Superpoderosas. Bom, e essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram as histórias. E se a tua ainda não apareceu, calma que um dia a gente chega lá. A minha preferida de hoje. Eu gostei bastante dessa última por ela ser bem sinistra e muito bem escrita. Mas acho que minha favorita de hoje foi a primeira. A de se olhar no espelho e tal. Porque agora, toda vez que eu ouvir alguém me chamando e não tiver nada, eu vou ter certeza que é outra eu no espelho. E pra você, qual que foi a história que você achou mais massa ou mais bizarra? Que tipo de histórias que você curte mais? Me diz ali nos comentários, porque assim, as próximas eu vou escolhendo também de acordo com a vibe de vocês. Se você gostou e quer mais vídeos assim, não deixe de clicar no gostei e se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações. E assim, o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. Eu vou deixar ali nos comentários, num comentário fixado, como que faz pra mandar tua história. É só clicar naquele link e mandar. Se você quiser me ajudar e ajudar o canal, você pode fazer isso compartilhando os vídeos, ou se tornando um membro, ou clicando naquele valeu que aparece ali embaixo. Me segue no Insta se você quer mais atualizações de mim e do canal, coisa assim. Agora eu tô tentando postar um pouquinho mais lá. Eu sempre digo isso e depois de um tempo eu esqueço, né? Mas enfim, eu espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!